Queridos, o capítulo 6 do Apocalipse que nós queremos estudar hoje é a primeira abordagem no livro do Apocalipse, de várias abordagens que serão feitas, desta sequência. Deixe-me corrigir a palavra de sequência para este conjunto de afetações administradas pelo Senhor, conforme o seu plano, que atingem a criação como um todo e a cristandade em particular. Então, quando nós olharmos para o capítulo 6, em especial os versículos 1 a 8, que é o que eu pretendo abordar com os irmãos essa manhã, nós temos que ter essa noção de que isto é a primeira descrição feita no Apocalipse a respeito disso que o Senhor Jesus administra e que atinge toda a terra, toda a população da terra, com especificidade para alguns dos cavaleiros, para a cristandade, ao longo desse período entre a sua primeira e a segunda vinda. Para a gente poder se localizar quanto a isso, eu farei a leitura dos primeiros 8 versos do Apocalipse 6, e gostaria que você aí acompanhasse com muita atenção. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem! Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. E quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar à espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Esse texto, tão no começo, ou relativamente no começo do livro do Apocalipse, é conhecido por pessoas que estão além do cristianismo. Incrédulos, quando vão conhecer alguma coisa sobre o Apocalipse, leem e logo passam os olhos pelo capítulo 6 e lançam aquele emblema, aquele estigma negativo que popularmente é usado até mesmo no jornalismo e em carreiras similares, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, como algo terrível, muito negativo e totalmente maléfico contra a sociedade em que aquilo é identificado como acontecendo. Bem, de fato, há muita coisa negativa aqui. Muita coisa ruim, triste e má. Mas não há só isso. Há coisa boníssima e tudo sob a administração do nosso glorioso Senhor. Guarde isso. Tudo sob a administração do nosso glorioso Senhor. E aqui está então o primeiro cavaleiro. No primeiro cavaleiro nós gastamos 1 hora estudando pela videoconferência na semana passada, portanto hoje eu vou somente tocar em alguns pontos. Primeiro você tem que verificar que é o Cordeiro, capítulo 6, versículo 1, o Cordeiro quem abre um dos selos. Então dos 7 selos, ele abre o primeiro, daquele livro escrito por dentro e por fora, que está em suas mãos, está em seu poder, o decreto de Deus quanto à criação. Ele abre o primeiro selo, isto é, ele coloca em andamento parte daquilo que está revelado e registrado no livro. E ao fazer isto,
ouvido o som, a voz, como de trovão, de um dos 4 seres viventes. Isso foi observado com você também já, mas eu repito, capítulo 4, verso 7. 4, 7 do Apocalipse, falando dos 4 seres viventes ao redor do trono do Senhor. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então, o que nós temos aí é o primeiro daqueles 4 seres viventes dizendo com voz de trovão. Você vai observar que essa referência à voz de trovão não aparece de novo no texto. É o primeiro que tem voz de trovão. E ele tem a cabeça semelhante a um leão. O ser vivente, na verdade, é semelhante a leão. Esta é uma das indicações para aquela interpretação de que esses versos não fazem referência ao diabo. Não fazem referência a alguma entidade, alguma nação histórica à época de Roma. Mas faz referência ao Senhor Jesus. É a interpretação que eu adoto, lógico, não sozinho, ao lado de autoridades a respeito disto. É então o primeiro cavaleiro, não um cavaleiro como costuma ser tratado por aí pelos que ignoram a respeito das Escrituras, um anjo de maldade, ou alguém que vem fazer o mal sobre a terra. Ao contrário, ele traz aquilo que a terra tem de melhor. Ele traz o Evangelho. E ele vem cavalgando um cavalo branco, logo, aquilo que o transporta é marcado por sua pureza, por sua santidade. E nós vimos algo sobre o branco quando estudamos as cartas, nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse. As vestiduras brancas, indicativas de pureza, de santidade. E este que cavalga um cavalo branco, um cavalo de santidade. E vimos a referência a isso em Apocalipse 19, versículos 11 em diante, em que o nosso Senhor, o Verbo de Deus, o Rei dos Reis, cavalga um cavalo branco. A referência no Apocalipse também é ao Senhor Jesus, lá no 19, cavalgando um cavalo branco. Por conta de tantas coisas e outras que nós vamos ver no versículo 2, eu afirmo para vocês que a figura aqui é do Senhor Jesus. Ora, por que não seria do Senhor Jesus? Alguns argumentariam, não seria porque ele, o Cordeiro, está abrindo o selo e aí ele vai aparecer montado no cavalo em seguida? Ora, não se esqueça de que isso é uma visão. É uma visão, não é uma coisa que está acontecendo materialmente diante dos olhos das pessoas. Então essa não é uma argumentação suficientemente boa para dizer que não seria o Senhor Jesus. Mas há mais no versículo 2 dizendo que ele é o Senhor Jesus. Ele não está só no cavalo branco, mas ele tem um arco, ele tem uma coroa, e ele sai vencendo e para vencer. E vou começar pela coroa. Ele não tem algo como uma coroa. Ele não tem alguma coisa que imite uma coroa, ou uma falsa coroa. Ele não tomou de alguém uma coroa. Ele recebeu uma coroa. Quem recebeu uma coroa, conforme o que nós vemos já tantas e tantas vezes, como no texto de Mateus 28, 18. E de tanto eu repetir, talvez vocês já saibam de cor. O Senhor Jesus, ressurreto dos mortos, volta-se aos seus discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada. Ele recebeu uma coroa nos céus e na terra. Então a indicação dele ter recebido a coroa, porque ele é o vencedor sobre a morte, e é também aquele que sai vencendo e para vencer. O Senhor Jesus reinando sobre toda a criação com a autoridade que lhe foi dada pelo Pai, por ter vencido todas as tentações, vencido a morte,
vencido, portanto, tudo aquilo que lhe foi imposto na sua humilhação, ele segue vencendo. Nós cantamos um hino, né? Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Referência a este verbo. Então ele reina, venceu, vence e vencerá. E ele carrega um arco. O arco nós indicamos já, e aqui eu repito, refere-se ao Evangelho. Essa é uma interpretação? Claro. Está dito que é o Evangelho aqui? Não. Mas é uma mensagem de alcance longo. É uma mensagem que não se restringe somente à proximidade. Ok? Então, se nós fôssemos pensar, como veremos no segundo e no quarto cavaleiros, espadas. Espada é instrumento de combate próximo, longo alcance. A ideia do Evangelho é alcançar a longa distância. Como é que nós podemos imaginar isso acontecendo hoje? Bem, não só nós, como Igreja de Santo André, mas a igreja como um todo tem missionários espalhados pelo mundo inteiro. Isso tem acontecido ao longo da história. Vejam que o alcance não é apenas geográfico, mas também é temporal. Ele alcança longe. Bem? Então, resumidamente, aí estão os dois primeiros versos. Quem é o cavaleiro do cavalo branco? Cristo Jesus. Avancemos então. Os outros três cavaleiros. E aqui, creio, nós vamos nos demorar um pouquinho mais, vamos passar um pouco mais lentamente, por conta de não termos visto esse material ainda. Versos 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, não tem voz de trovão, perceberam? Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Bem, quem é que nós vamos ver agindo aqui no segundo cavalo? É o nosso inimigo. E aqueles que o servem. Mas não sem comando. Mas não sem Senhor. Ok? Os versos 3 e 4, 5 e 6, vão fazer uma abordagem mais específica aos crentes. E os versos 7 e 8, uma abordagem mais ampla a cristãos e a incrédulos. Então, sobre os cristãos, temos aqui o cavalo vermelho. O cavalo vermelho foi chamado pelo segundo ser vivente. Isso está no versículo 3. Indo para 4, 7, o segundo ser vivente é semelhante a novilho. É um bovino. Quando a gente pensa num bovino, num novilho, num boi, alguns já pensam nele queimado e temperado. Mas, antes disso, a ideia do bovino, do novilho, do boi, antes que ele vire almoço, ele é um animal de carga. Ele é um animal para serviço. Em alguns países, outro animal de carga, como o cavalo, também vira refeição. No nosso caso, não. Mas o boi aqui chama a atenção exatamente para isto. Pela permanência no serviço, pela perseverança no serviço. Isto, então, que está aqui descrito nos versículos 3 e 4, tem a indicação, pelo chamado do novilho, do boi, a indicação de algo que dura perseverantemente ao longo das épocas, ao longo da história. E vai carregando, fazendo força e levando para frente, como um novilho carregando as suas cargas, um boi carregando as suas cargas.
Já já eu vou ler o que está no slide. Vamos ver o texto primeiro. Saiu o outro cavalo, que é vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra. Vejam, lendo os versos assim, essas palavras assim, antes de chegar na última expressão, uma grande espada, a sugestão que há é de combate entre todos os homens. Mas essa grande espada, meus irmãos, é uma espada cerimonial. Na verdade, o texto vai dizer que ela é uma espada cerimonial, não que ela é uma grande espada. É uma espada utilizada para fazer os sacrifícios religiosos. E é a partir desta conclusão, final do versículo 4, no nosso texto, grande espada, que se entende que estes combates entre os homens são combates religiosos e são especialmente voltados contra os cristãos. Então é um combate, é uma guerra. A guerra tem fundo religioso e os principais vitimados nesse combate são os cristãos. Não se trata de um combate espiritual aqui. É um combate material mesmo. É gente matando gente. E é cristão sendo morto por incrédulo. Agora sim, vamos ver o que está na nossa tela. O cavalo vermelho vem depois daquele que saiu vencendo e para vencer. Na sua pureza, poder e autoridade, o primeiro cavaleiro vence pela proclamação do Evangelho. O Evangelho, então, ganha o mundo. Ele é espalhado à base da flecha. O Evangelho se expande. Depois da expansão do Evangelho, ou enquanto o Evangelho se expande, vem, na sequência dos cavaleiros, o vermelho. Que é a oposição ao Evangelho. Ele tira a paz, ele toma para si. Esse tirar não é como aconteceu, por favor, volte para o capítulo 5 e veja ali o versículo 7. 5, 7. E veja ali, veio, pois, que se refere ao cordeiro que veio, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E nós estudamos isso aqui, embora remotamente, e este verbo aqui usado para tomar tem o sentido também de receber. Ok? De acordo com a sua flexão na língua grega, ele vai ter uma tradução mais ou menos intensa. O verbo tanto pode ser, então, tomar, conforme a sua flexão, como pode ser receber. A melhor tradução no versículo 7 é receber. Ok? No versículo 8, e quando tomou, ele tendo recebido, ele não deixou cair no chão, como acontece com alguns de nós em alguns momentos da vida. Ele recebeu e pegou. Esse mesmo verbo vai ter uma condição, conforme a sua flexão, para esta tônica, a de pegar algo. Mas, no capítulo 6, versículo 4, a palavra tirar a paz, foi lhe dado tirar a paz, é outra flexão em que ele está tomando algo de alguém. E quando a gente toma algo de alguém, isto não é pacífico. Compreende o que eu quero dizer? Eu recebo, eu pego, eu tomo algo das mãos de outra pessoa. A ideia aqui, então, está nessa violência. Ele foi tirar a paz da terra, foi fazê-lo, ou tem feito, com violência, com vigor. Ele tira, ele toma, ali no número 1, a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Esse matarem-se uns aos outros, já mencionei para vocês a espada, talvez ela apareça num slide adiante,
mas ele vai se relacionar com o que vem adiante no versículo 9, que nós não lemos ainda. Por favor, olha aí, Apocalipse 6, versos, na verdade, 9 a 11, mas o 9 tem a nossa ênfase. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, o que ele viu? As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Eu ficarei só com o 9. Vejam, os versículos 1 e 2 mostraram um cavaleiro que montava o cavalo branco com a coroa ou o arco vencendo para vencer. E aqui estes morreram por causa da palavra. Recordemos que aquilo que foi mandado pelo arco, na nossa interpretação, foi a palavra, o evangelho. E então, ele foi vencendo e para vencer, isso implicando em muita gente crendo. Só que destes que creram, muitos morreram. Morreram por causa, verso 9, da palavra que lhes foi pregada, do testemunho que sustentavam. Isto somado à grande espada, a espada sacrificial, a espada cerimonial, apontam para a morte dos cristãos ao longo da história. Então ele toma a paz da terra, e aí o número 2, ele usa a grande espada ritual. Essa espada ritual, então, é para sacrifício. Ao longo da história, meus irmãos, cristãos ou até mesmo pessoas que se apresentavam como cristãs contra o evangelho mataram muita gente. Muita gente, em nome de Cristo, matou muitos incrédulos. As guerras religiosas não são coisa do presente apenas. Nós não precisamos pensar em Janela 1040, que é aquela área do mundo que engloba o norte da África e dali até o Japão, toda essa região seria a tal da Janela 1040 como uma área de oposição ao Evangelho, de muitas religiões anticristãs, de islamismo a hinduísmo, shintoísmo e outros ismos mais. Houve, já ao longo da história, muitos combates, e entre esses combates havia muitos que eram sustentados por pessoas que carregavam a cruz, embora não crescem nela em geral, porque o faziam com uma crueldade terrível. E o período mais enfático para isso está lá ao redor do século X, com as cruzadas. Ok? Até hoje acusam os cristãos por conta das atrocidades que fizeram os cruzados. E nós não temos como rejeitar as atrocidades, mas podemos argumentar quanto a terem ou não terem sido cristãos. Ok? Mas essa violência desses chamados cristãos acontecia também porque havia uma violência inversa. Você precisa se recordar que as cruzadas aconteceram para a retomada de Jerusalém. E se era para retomar, era porque ela havia sido tomada antes pelos islâmicos. Uma violência contra os cristãos, e aí eu me refiro a cristãos de fato, acontece na história toda. E aqueles que têm esperança em Deus, antes mesmo da encarnação do Filho, padeceram perseguição. E o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que aqueles que querem seguir a Cristo vão padecer. Nós aprendemos isso com o Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, que aqueles que andarem com ele serão perseguidos. Nós temos no livro de Atos dos Apóstolos perseguição acontecendo. E aí então vem uma palavrinha que eu coloquei ali, na verdade uma expressão, toda ela em letras garrafais, letras maiúsculas, nada de vitimismo com isso. Não vamos aí adotar a visão corrente no nosso país, daqueles que, se sentindo agredidos por quaisquer motivos, deitam no chão e começam a berrar porque alguém lhes deu um copo d'água e a água estava mais fria ou mais quente do que esperavam. Vitimismo, as pessoas sofrem
por quaisquer motivos e os intensificam. Não é o caso para os cristãos. Os cristãos são perseguidos? Em verdade, são. São ao longo da história assim? São. E o que fazer então? Nada de vitimismo. Vamos seguir adiante, seguindo a Cristo e enfrentando as coisas que acontecerem. Então, nesses nossos dias atuais aqui, em que, sob a alegação de proteção da saúde das pessoas, vocês já me ouviram falar sobre isso, eu vou repetir, mas espero não me demorar. Fecham-se as igrejas. Isto não pode ser visto de uma maneira assim tão ingênua. Nós podemos sim dizer, não, mas estão fechando as igrejas, os bares e também, etc., os clubes, etc. Ah, ok. Eu ouvi recentemente uma autoridade da nossa igreja usando a seguinte figura. Ele dizia quanto à universidade. Numa universidade, nós temos um docente, um professor, que precisa ser demitido. Ele é contrário a alguma ideia da direção. Ele é alvo de muitas reclamações de muitos alunos. Mas, se ele for demitido sozinho, isso vai gerar um resultado muito ruim para a própria faculdade, para a estrutura social, para aqueles que gostam dele. Enfim, o que fazer? Demite 10. Demitindo 10 professores, você perde totalmente o foco daquele. Ele vai no rodo, 9 vão juntos, esses 9 não interessavam, mas você alcançou o objetivo final, que foi demitir o professor que te incomodava. É uma estratégia. Trago para a igreja. Para atingir a igreja, atingem-se mais alvos. Mas o objetivo é atingir a igreja. E por que eu digo isso? Continuo nos versos 3 e 4, tá, irmão? Porque a igreja defende a verdade conforme a revelação de Deus. Logo, defende as Escrituras e defende o Deus verdadeiro, tripessoal, que em Cristo Jesus é o nosso Redentor. Quem no mundo o faz? Senão a igreja. Com base nisso, a igreja defende aquilo que o Senhor criou. E das suas primeiras criações morais é a família. Quem defende a família com fundamento nas Escrituras, na verdade, senão a igreja? Quem defende, dentro da família, a heterossexualidade? Quem defende a monogamia? Quem defende a manutenção e a estrutura familiar para o progresso não apenas da família, mas de toda a sociedade? Para a estabilização da sociedade nos conceitos escriturais que passem a permear a sociedade. Quem faz isso? Se não a igreja. Você vai me dizer, não, mas tem outras sociedades que fazem isso. Eu vou lhe dizer, aprenderam com a igreja, afastaram-se da igreja, preservaram algo da sua moral e continuam caminhando decaídos, mas com algo da sua moral. Algo, mas não com o fundamento da verdade, que é o próprio Deus. Eu espero não estar deixando você se perder aqui no que eu estou dizendo. Você está me acompanhando? Portanto, meus irmãos, quando as coisas acontecem, são para o sacrifício da igreja. Isso que nós temos visto recentemente não nos matou, mas é um caminho para o uso da espada ou da faca de sacrifício. Espada ritual. Então vamos ficar de olhos abertos? Okay? Não vamos ficar pensando que isso é uma mera contingência política, uma mera disputa de poder. Isso é estratégia anticristã que, evidentemente, tem muitas manifestações pecaminosas ao seu redor, entre elas a disputa brutal pelo poder. Bem, a letra A do número 2, onde chega o Evangelho, chega a espada contra os crentes em todos os tempos. Eu gostaria de ver com vocês esse texto, apenas o texto do Apocalipse 13, 7, que está pertinho de você aí. Eu citei, enquanto nós falávamos,
Mateus 5, versos 10 a 12. E lá em Mateus 10, versos 34 a 36, é em contexto de perseguição que o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Agora, no Apocalipse 13, nós temos uma narrativa que apresenta as bestas, que são um texto que anda em paralelo com o capítulo 6. E estas bestas, seja da terra, seja do mar, elas vão afetar os crentes. E o versículo 7 vai dizer que uma destas bestas, a que emergiu do mar, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Há um comando, então, sendo assumido por toda a terra. E esse comando assumido sobre toda a terra tem uma finalidade, que é atacar a igreja. Sem vitimismo, nós precisamos estar cientes disso. Nós não somos gente bem-vinda nesse mundo. Cavalo preto, versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, já vai pensando, quem é esse terceiro ser vivente? Vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Gente, o texto tem muita informação aqui que está por trás, está subjacente. Então, qual é o terceiro ser vivente? Veja lá em 4:7. Tem rosto de homem. Então, o que vai acontecer aqui tem a característica mais voltada àquilo que o homem faz. O primeiro leão, chamando o leão da tribo de Judá, vencendo para vencer. O segundo boi é perseverante, mata o tempo todo ao longo da história. Esse agora vai trabalhar com a inteligência, com o raciocínio. Vejam que ele tem consigo uma balança, uma medida. Ele vai raciocinar em cima das coisas que vai produzir e vender. E as pessoas, para poderem fazer isso, vão ter que trabalhar para conseguir o que precisam. Essas questões negociais estão ao redor do raciocínio humano. Então é uma ideia que vem desse terceiro ser vivente. Por conta do homem, pode sim. O sistema antropocêntrico do mundo, pode ser. O homem como baliza para as coisas que acontecem nos versos 5 e 6. Bem, ele vem com essa balança na mão. Para que serve uma balança? Para verificar equilíbrio, não é? E vocês vão verificar lá embaixo, no versículo 6, que há medidas. Essas medidas estão relacionadas a esse equilíbrio da balança. Agora, atente bem. Foi ouvido no versículo 6 uma voz no meio dos 4 seres viventes. Agora você precisa lembrar do capítulo 4. No capítulo 4, nós temos a visão do trono. O Senhor no trono. Aí tem aquelas cores.
Nós dissemos eram 7 camadas, lembram disso? Mas as 3 primeiras são coloridas, e aí tem os 4 seres viventes ao redor do trono. Ora, o que haveria então, versículo 6, no meio, entre os 4 seres viventes? Arrisca dizer trono que você acerta. Vamos lá. Trono! Aí! Muito bem. Logo, a voz do versículo 6 é a voz do soberano. O soberano regendo sobre todos os seres, regendo sobre aquele que vai dificultar a alimentação das pessoas. O soberano não está na história assistindo da arquibancada, de camarote. As coisas acontecem sob a sua ordem. Mas acontecem, em especial, as partes do cavalo vermelho e cavalo preto, sobre os cristãos. Eu lhes digo isso com base em Apocalipse 13, versos 16 a 18. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, vês que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O que está acontecendo no capítulo 13? Aqueles que não adorassem a besta não poderiam permanecer vivos. Esses, então, que morreriam por não adorarem a besta, também teriam uma segunda circunstância. Por que morreriam? Ora, poderiam morrer pela aplicação da espada cerimonial. Mas poderiam morrer também por serem privados de alimento. Compreendem? Ora, então, sob o comando do Altíssimo, o nosso Senhor, a voz no meio dos 4 seres viventes, é administrada a fome, inclusive sobre os crentes, especialmente sobre os crentes, em perseguição. Estão sendo perseguidos pelo nosso inimigo. Você consegue compreender isso? Isto é o que as Escrituras chamam de prova. Prova. É a isto que o Senhor Jesus se referia nas cartas dos capítulos 2 e 3, quando dizia: ser fiel até a morte. Manter-se firme sob provação. Haverá dentre vocês muitos que serão mortos. Acho que está isso na carta a Esmirna. Enfim, meus irmãos, nós não podemos perder a noção de que temos agressores frontais a nós, próximos de nós, bestas, que não são autônomas, que não mandam em nada que não lhes tenha sido dado a mandar. Nós somos os redimidos servos do Senhor Todo-Poderoso. E não há uma disputa entre o Todo-Poderoso e o inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas deve satisfações ao Todo-Poderoso. É preciso que você tenha isso em mente. E ainda que pela espada cerimonial ou pela fome você seja vitimado, lembre-se, mantenha-se firme e fiel até a morte. A ideia é que nós, como cristãos, não cedamos, letra C da projeção aí, à mentira, às coisas que nos envolvem nesse sistema anticristão. A aderência a essa mentira é a aderência à ideia das bestas. É aceitar a proposta do mundo que nega a Deus. Então, farei mais uma vez um exemplo relacionado aos nossos tempos. A igreja pode muito bem adorar a Deus sem congregar. Isso é verdade?
tem a sua parcela de verdade. Tem a sua parcela de verdade. Eu sou igreja onde eu for, você também. Eu posso e devo adorar a Deus onde eu estiver, sem congregar. Mas a palavra de Deus diz que a igreja deve congregar. Então vejam que eu mudei de verbo. A igreja pode adorar a Deus sem congregar? Pode. A igreja deve congregar para adorar a Deus? Deve. Portanto, a primeira oração que eu usei é mais fraca do que a segunda. Ela é absorvida pela segunda. Na privação, nós poderemos continuar adorando a Deus? Poderemos. E em Cristo Jesus seremos recebidos. Mas na privação, havendo oportunidade, nós deveremos nos reunir para adorar a Deus? Deveremos. Quando eu fico só com a primeira frase, meus irmãos, e esqueço da segunda, eu estou dando lugar à mentira. Não, mas é uma frase verdadeira. É verdadeira, mas é incompleta. Ceder lugar à mentira é receber a marca da besta na mão direita. É receber a marca da besta na testa. Eu estou usando um exemplo contemporâneo, mas há muitas aplicações negociais, morais, jurídicas. Na hora, quando você for, tudo aquilo que não corresponde à verdade revelada, que não está debaixo da verdade revelada com inteireza, é associação ao inimigo. Nós temos que estar alerta, meus irmãos. Então, ainda antes da palavra para Regina, então, eu sou salvo por Cristo, mas se eu me submeter a alguma coisa que é sinal da besta, estou perdido? Não está perdido. Você vai se arrepender de ter feito isso, vai identificar isso pela graça de Deus, vai ter isso revelado a você e vai, arrependido, confessar o seu pecado e andar com Cristo. Não, mas e se eu morrer nessa situação de pecado? Meu querido, pela graça do Senhor Jesus Cristo, que é fiel, a fidelidade dele é maior do que a sua infidelidade e te preservará vivo. Não se utilize disso para andar no erro. Porque se você se utilizar disso para andar no erro, na verdade, você está marcado com a marca da besta. Não precisa de chip, não precisa de código de barras. Precisa é a aderência à mentira.